Olá, seja bem-vindo ao Live Mundicast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. Acompanhe o Live Mundicast pela sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Kimberly, sou paraense, atualmente eu moro no Amapá. Sou uma das 7 jovens que fez a curadoria do Festival Live Mundi esse ano e hoje sou mediadora dessa mesa que vai conversar sobre gênero e clima. E vai ser um prazer para mim receber mulheres incríveis que me inspiram muito. Então eu vou convidar para sentar aqui ao meu lado Gilmara Santana. Convido também Flávia Bela Guarda. E convido Tainá Silva. Que mesa! E antes de a gente começar, eu vou pedir para cada uma se apresentar. Eu quero muito saber e ouvir vocês falarem de vocês. Eu acho que esse é um privilégio que a gente está tendo nesse momento de poder falar sobre nós, né? Então, cada uma tem um microfone. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouco quem vocês são, de onde vocês vêm e a importância de estar aqui nesse espaço hoje fazendo essa conversa. Então, gente, boa tarde. Eu sou Gilmara Santana, eu sou do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana de Recife, Pernambuco. Tenho 27 anos, sou educadora social, trabalho na assistência, né? Estou hoje coordenadora de igualdade racial do município do Cabo. Faço parte da Articulação Nacional de Negras Geofeministas, da Rede de Mulheres Negras. E eu sou essa mulher que vive no mundo, que direciona a minha vida e que a minha vida é construída a partir da vida de mulheres negras. Foram elas as minhas formadoras desde o meu processo do nascimento, né? Minha mãe, minha avó, os meus familiares. Essas mulheres são quem me inspiram todos os dias. Eu tenho muito a agradecer, né, as mulheres negras de Pernambuco e as outras mulheres que atravessam a minha vida, que estão espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. E hoje estar aqui trazendo e pensando nesse tema reflete muito de onde eu sou, de quem eu sou. E aí eu não sei se a gente começa agora, se nesse processo de apresentação, mas aí depois a gente pode falar um pouquinho disso. E aí eu sou essa jovem negra que me relaciona com mulheres, né, que vive numa periferia do centro e que tive que sair, né, do Estado para poder sobreviver enquanto existência, enquanto pessoa, enquanto jovem negra, por esse processo de negação, não só do Estado, mas desse lugar tão racista, misógino, LGBTQ-fóbico. E essa sou eu. Olá, gente, boa tarde. Que honra estar aqui nessa mesa com mulheres tão incríveis. Eu sou a Flávia Bela Guarda, sou de São Paulo e me considero uma ativista climática. Sou especialista em justiça climática e desde então eu venho desenvolvendo esse tema aqui no Brasil. Participei da criação de alguns movimentos como Jovens Líderes Climáticos ou Youth Climate Leaders, que a gente dá educação climática para jovens e ajuda eles a ingressarem no mercado de trabalho. Participei também da criação da La Clima, que é uma rede de juristas para a mudança climática, que minha formação é direito. Sou advogada, mas meu sonho sempre foi advogar para os rios, para o ar, para as árvores. E a gente sabe que não é bem assim que funciona esse mundo. Então, a gente vai encontrando caminhos para isso. Atualmente, tenho a honra de trabalhar no Climate Reality Brasil, aqui na presença da Rê, na sala maravilhosa, onde eu sou consultora de justiça climática e também gerente de políticas climáticas do Centro Brasil no Clima. Eu venho numa construção em que eu acredito que a política ela é fundamental quando a gente traz a questão da mudança climática, a questão de gênero. E então eu tenho trabalhado e me desenvolvido nesse caminho político. Cheguei a ser candidata a vereadora em São Paulo para levar a pauta da mudança climática para dentro da política. Então, desde os últimos 4 anos eu tenho me envolvido muito nisso, mas essa veia de acreditar que a política é capaz de transformar e que a questão de gênero é intrínseca à política, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar da crise climática e como nós mulheres aqui temos esse papel no enfrentamento a esse desafio que a gente tem como humanidade, é o que me motiva, é o que faz eu acordar todo dia com aquela esperança propositiva de seguir trabalhando. E quando a gente tem mulheres tão incríveis, pessoas tão incríveis ao nosso lado, fica
muito mais fácil, não sei se muito mais fácil, mas menos difícil de seguir nessa jornada e no desenvolvimento dessa pauta. Obrigada. O que dizer, né? Depois de tantas apresentações incríveis. Bom, vou começar do começo. Eu sou de Coraci. Adoro dizer que eu sou de Coraci, falo isso para todo canto, né? Eu sou Tainá Silva. Eu gosto que me chamem de Tai, então fiquem à vontade. Eu tenho 23 anos, cria de Coraci, que é uma periferia de Belém do Pará, do norte. É um estado da Amazônia. Eu sou, por formação, né, aquelas que não trabalham na área, mas por formação eu sou professora em História, mas trabalho hoje muito com comunicação popular e educação popular também. Me considero educadora e uma mulher das encruzilhadas. Eu gosto de me falar isso, sobretudo nessa mesa que a gente vai precisar falar de encruzilhadas. Eu me vejo como essa mulher dos encontros. Eu nunca sou só jovem, apesar de que aqui nós somos jovens curadoras, mas eu também sou uma mulher bissexual, mulher preta, mulher periférica, mulher amazônica. Então não dá para ser só uma coisa e acho que é pedir demais para que eu me diga só de um jeito. Então, eu sou essa mulher. Hoje eu trabalho muito com o cinema também. Faço parte da produtora Negritar Filmes e Produções, onde eu sou coordenadora de comunicação para o momento. Idealizei um projeto muito massa, que é lá em Coraci, chamado Chibé Literário e Chibé Produções, que são a mesma coisa quase, e que democratiza o acesso ao cinema e ao livro na periferia de Coraci, entendendo que cultura é necessidade de existência. Eu entendo que não é só o alimento, feijão, arroz, que sim a gente precisa, mas a gente precisa democratizar a cultura, a educação, o cinema, livro. Eu quero que a minha periferia leia e entendendo que isso transformou a minha vida para que eu chegasse aqui, no Rio de Janeiro, inclusive, né? Mas, enfim, vou deixar isso para um outro momento para a gente continuar essa história aí. Muito obrigada, inclusive, pelo convite. Me sinto muito honrada de compartilhar de uma mesa que eu nunca me vi nela, sobretudo falando de clima e gênero, mas que me projeto hoje sendo uma das curadoras do maior festival socioambiental do país. Então, gente, que privilégio estar ao lado de vocês. E incrível saber como cada uma segue um caminho diferente e que, talvez por sermos mulheres, será que é por isso? A gente se encontra em vários deles. E hoje a gente está aqui para falar de clima, que às vezes é um assunto que parece ser afastado de mulheres como nós, né? Quando a gente vê hoje, quando passa sobre clima na televisão, a gente lê no jornal, vocês já se perguntaram quantas mulheres estão envolvidas de fato nessas narrativas que estão sendo expostas? Em muitos eventos internacionais, inclusive, a gente ainda vê a presença predominante de homens brancos. Então, essa mesa que hoje existe para a gente conseguir falar sobre clima e também transversalizar o nosso trabalho, como é que ele está relacionado, né? E aí, Gilmara é educadora social popular, né? E Gil, conta um pouco para a gente como é o seu trabalho. Você trabalha com gênero, com raça e também com território, e como isso tudo está muito ligado à questão climática, como a gente consegue pautar esses assuntos em conjunto. Então, eu acho que tem muita coisa que parte do princípio de onde eu estou, né? O Cabo Santo Agostinho é uma zona litorânea, né, de Pernambuco, que foi grandemente afetada pelo grande sistema portuário Porto Suape, né, em meados de 2015, 2017. E aí, toda aquela região que hoje é o Porto Suape eram grandes ocupações das comunidades ribeirinhas, das comunidades tradicionais, né? E ali viviam homens e mulheres, grandes famílias que viviam da pesca artesanal. E aí, esse Porto Suape, que é uma grande empresa, né, envolvimento de várias empresas, se apropriaram daquele território tradicional, né, retirando aquelas famílias na esperança de construir para elas uma casa, um lugar em que elas pudessem, né, exercer seu direito à vida e à dignidade. Mas, nesse mesmo processo, e aí com essa ideia, né, do desenvolvimento, da tecnologia, que isso muitas vezes é incoerente quando a gente fala de sustentabilidade, porque pensa no desenvolvimento, numa grande avanço da tecnologia, mas não pensa tudo isso de forma sustentável.
E ali foi um dos principais momentos, né, de pensar sobre isso. Quando essas famílias foram retiradas e colocadas hoje, que a gente era aí, lá chama Ilha de Tatuoca. E aí essas famílias foram retiradas, foram construídos aqueles habitacionais, né, que não eram nesse sistema de andar, mas eram várias casas formando uma vila. E só recentemente que elas conseguiram ter o direito à casa. Então elas passaram, vamos dizer assim, 2015 para cá, tem o quê? 7 anos, né? Morando em aluguéis disponibilizados pelo governo, pela prefeitura, com um aluguel de R$250. Então você saiu do seu território para morar em um outro lugar, com uma outra dinâmica de vida, que lá era onde você tirava todo o seu sustento, né? Os crustáceos, as pescas e as fruteiras também, né? Que tudo aquilo foi destruído. E aí, quando essas famílias vão para lá, e aí a gente começa esse trabalho, né? Através do Centro das Mulheres do Cabo, como pensar essas famílias? Inclusive porque a maioria delas eram chefiadas por mulheres negras. Então, a gente vê não só esse processo desordenado, mas também o processo do próprio racismo ambiental que acontecia. Porque aquilo não aconteceu na Avenida Boa Viagem. Por que não é feito ali? Então, a gente pensar território é a gente pensar nessa sustentabilidade para quem verdadeiramente vai ser atingido, né? Então, aí, quando essas famílias vão para lá, eu também faço audiovisual, né? Eu trabalho captação de áudio também. E aí a gente fez alguns processos de documentários lá no Fórum SUAP, que era para mostrar para o mundo e para o Estado o que estava acontecendo ali. E aí essas famílias hoje, elas vivem com uma renda muito pequena, inclusive porque, além do impacto territorial, a gente tem um impacto ambiental no próprio ecossistema daquele lugar. Então, assim, alguns pescados deixaram de existir, alguns crustáceos deixaram de existir. Então, assim, hoje em dia elas conseguem minimamente pescar o caranguejo. Mas a produção do caranguejo, ela não tem a mesma produção do que um pescado, do que o aratu. Então, assim, quando não era tempo de aratu, você podia pegar o caranguejo ou você podia pegar uma fruta. E hoje elas se resumem ao marisco e ao caranguejo. E aí, de uma forma contaminada, porque todo o processo químico do Porto Suape é colocado lá. E aí a gente tem esse cenário, né? E aí a gente trabalha com essas mulheres que estão morando nessas vilas e que outras que resistiram até lá, né? Por muito tempo. Outras pessoas morreram, grandes referências, grandes ativistas do movimento, né? De comunidades tradicionais, morreram de depressão porque saíram das suas terras, não conseguiram sobreviver, porque isso afeta toda uma questão política do corpo, da mente, do que você faz, da sua produção diária. E aí, esse é um dos cenários. Fora isso, a gente tem nesse mesmo processo uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pernambuco que mostra o grande número de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes naquele mesmo território. Não só isso, um grande avanço de contaminação, de HIV/AIDS, nesse mesmo processo. Então, aí a gente pensa, a gente tem esse impacto ambiental e a gente tem um outro impacto sobre a vida de crianças e adolescentes negros de lá. O que acontece? Nesse processo Porto Suape, várias pessoas, e aí a gente tem vários problemas, né? Primeiro porque tem esse, depois as pessoas que fazem parte da comunidade daquele território, elas não trabalhavam no Porto Suape, elas não eram contratadas. E aí eram contratadas pessoas de outros estados para trabalhar lá. E aí você gera um desemprego e toda essa gama de pessoas que vieram trabalhar, a gente conseguiu identificar nessa pesquisa que, por conta dessa imigração, dessas pessoas que foram para lá, esse número foi acrescido, essas crianças e adolescentes foram exploradas sexualmente. E aí toda a área litorânea, a praia de Igaibu era conhecida como a praia... muitas vezes diziam a praia dos baianos, porque muita gente, inclusive de Salvador, Bahia, foi contratada para ir trabalhar lá. E aí, pensando economicamente sobre isso, a praia perdeu enquanto espaço turístico, porque foi conhecida como um espaço de prostituição, de exploração sexual. E aí a gente vê esse balanço das coisas. Então, a gente, além... E que muitas vezes o movimento social e o movimento mulheres é que dá conta das políticas públicas que o Estado não faz. Então, a gente tinha esse agravante dessas famílias que foram despejadas, né? Porque elas não foram indenizadas, elas não foram convidadas para sair, elas foram retiradas daquele território.
E a gente tem, por outro lado, esse impacto social em todo o Cabo, né? Então a gente tinha uma economia que crescia, porque aí o Cabo foi para a terceira cidade, né? Com o maior número de economia entre Recife, Cabo e Pojuca, por conta do Porto Suape, mas quando a gente via o processo de desigualdade, ele só aumentava. Então, como é que a gente pensa desenvolvimento e pensa economia de uma forma sustentável? E aí tem todo esse processo, né? E aí você vê, até hoje, as famílias que foram atingidas, que são atingidas por esse processo, isso se reproduz até hoje, porque a não alfabetização dessas famílias, as crianças e adolescentes não foram para a escola, o trabalho informal e o trabalho infantil, ele só cresceu nesse processo. E aí a gente tem o processo, né? Porto Suape se instalou lá, joga todo mundo que estava trabalhando para a rua e aí a gente fica com o maior número de pessoas morando em situação de rua, a gente fica com um número acrescido de pessoas em situação de violência e o maior número de violência. A gente passou até, se a cada 26 minutos um jovem negro morre, no Cabo de Santo Agostinho a gente tinha, tipo assim, numa semana a gente tinha um número de pessoas, número de jovens e pessoas, principalmente a gente está falando aqui de raça, gente. Quando a gente fala em crises climáticas, quando a gente fala em processos de desigualdade, nós estamos racializando o debate. Então, assim, não dá para a gente achar que uma Avenida Boa Viagem ela vai ser atingida por um processo socioclimático sem ser pensado anteriormente, né? Não vai. Porque para que exista uma Avenida Boa Viagem, é preciso que as palafitas que ficam ali perto da Via Mangue, elas existam. E aí a gente tem esse processo no Cabo, né? Quando a gente vem para a capital, em Recife, a gente tem outro processo de desigualdade, que também mexe com a vida das mulheres, né? A gente tem uma Avenida Boa Viagem, a gente tem uma comunidade do Pina, a gente tem a comunidade do Bode, a gente tem a Brasília Teimosa, e a gente tem uma especulação imobiliária que está o tempo todo dizendo que vai construir ali. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem, em toda a cidade tem um plano diretor, que é onde são decididas o que vai acontecer com o território, que ruas vão ser interditadas, onde é que vai ser construído, o que é que se pode construir, qual é o espaço, proteção das áreas ambientais. E a Brasília Teimosa, o Pina, a comunidade do Bode, que fica ali no centro, faz parte de uma ZES, que é Zona de Interesse Social, que é onde não se pode construir um prédio acima de 6 andares. Se eu não me engano, são 6 ou são 8. E aí, mas em Pernambuco e no Brasil, o território da Brasília Teimosa, do Bode e ali do Pina é o território com maior especulação imobiliária. Então, assim, as grandes condutoras querem construir lá. Mas, como tem esse impasse do plano diretor que protege aquela área, é muito grande o conflito. Por isso que as pessoas permanecem ali nas palafitas para que a Avenida Boa Viagem ela continue existindo. Mas entender que esse pedaço de terra é um dos mais caros do Brasil, as pessoas às vezes não têm noção. E é por isso que a gente vive o tempo todo, por isso que a Brasília Teimosa é chamada de Brasília Teimosa. Porque no processo anterior de especulação imobiliária, o governo e as grandes empresas derrubavam aquelas palafitas, derrubavam toda aquela comunidade, isso mais ou menos há uns 30 anos atrás, para que fossem construídos espaços lá, né? Só que aí, como tem essa comunidade pesqueira tradicional de lá, quando derrubava, à noite eles levantavam as palafitas. Então, foi conhecido como Brasília Teimosa. Então, só para a gente entender que esse conflito climático, que a gente, às vezes... Hoje mesmo, esses dias, né, Pernambuco vive esse processo, né, de desigualdade e racismo ambiental. São conflitos cotidianos, né? Exatamente. E a gente sabe que a falta de política pública para isso, o investimento ele existe, mas isso não é de interesse, porque é necessário que eu, que Tainá, que outras de nós aqui, possam morrer para que outros possam existir, gente. É uma política de morte e que para mim é muito tranquilo falar isso porque é real. Eu vivo todos os dias isso. E aí, quando a gente fala e pensa nisso, e aí tem uma pesquisa, eles estão fazendo um levantamento de dados, daqui a 100 anos Recife pode não aparecer mais no mapa, né? Porque aí é o avanço do mar e as condições climáticas vão mudar ao ponto de Recife deixar de existir. E aí eu pergunto, será que Recife realmente vai deixar de existir? Hoje, o governo e as grandes empresas já estão pensando em como fazer que Recife volte a viver. Mas quem são as pessoas que vão ser retiradas dos seus territórios? Quem são as pessoas? Porque assim, né? Daqui que o mar avance, muita coisa vai mudar. Eles já estão pensando num plano estratégico para pensar a Avenida Boa Viagem. Porque é muito bonito a gente vender para fora que Recife é a Veneza brasileira, que as grandes águas, os grandes rios, mas só sabe quem sofre
é quando chove. Tipo assim, não precisa chover muito não, gente. Para as grandes periferias alagarem, para as barreiras caírem, a gente tá aí com um cenário que numa semana choveu o que era para chover em 2 meses, gente. Então, assim, não dá mais para achar que a gente é idiota também, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas pensam isso. Que a gente não vai saber, que a gente não vai denunciar. E que muitas vezes também cai sobre nós a responsabilidade de salvar aquelas vidas também. Condenando as nossas mesmas, né? E aí, acho que Pernambuco vive esse processo muito latente, muito efervescente do processo de clima. E ainda mais porque a gente não está no debate. Quem mais sofre, quem mais vive esse processo de violência, não está na discussão do plano diretor, que vai decidir a cada 4 anos o que vai acontecer, a cada 2 anos o que vai acontecer com a cidade. A gente sofreu o processo e tudo isso tem a ver com o clima, minha gente. A gente acha que está falando... A partir do momento em que um ônibus deixa de passar na minha rua para passar 3 ruas depois, isso tem a ver com um sistema de organização da cidade. Por que não passa na minha rua e hoje a gente só tem o BRT ou o metrô para usar? Por que eu tenho que pagar 2, 3 passagens para poder chegar num lugar que antes eu só precisava pegar um ônibus? Isso delimita, né, onde você vai estar e onde você não vai estar, porque as cidades são projetadas para isso, né? E é um processo de higienização da cidade o tempo inteiro. É fazer com que eu só acesse aquele espaço porque eu só tenho direito para pagar uma passagem. Então, assim, todo esse contexto, e aí eu trago esse cenário, porque é isso que a gente discute com as mulheres. Para fazer com que, por exemplo, a gente tem, dentro da Rede Mulheres Negras, que existem vários outros coletivos, a gente tem o grupo Espaço Mulher de Passarinho, que é uma das comunidades em que tem um grupo de mulheres que estão nessa luta por moradia. Passarinho fica entre Recife e Olinda, e no final das contas ninguém resolve o problema de Passarinho. Porque Recife diz que é de Olinda, Olinda diz que é de Recife, e aquelas pessoas ficam ali à mercê. Então, a gente não tem política pública, não tem várias coisas. Mas para que a gente pudesse fazer com que elas entendessem que elas precisavam estar na discussão do plano diretor, porque é isso que vai mudar, a gente precisa fazer um debate político como anterior. E a gente fica sempre com essa sensação de que a gente está atrás. Eu estou aqui hoje falando sobre gênero e clima a partir da minha realidade, mas por muito tempo eu não consegui entender em que momento a minha vida atravessava isso. Em que momento o gostar da chuva poderia ser melancólico ou nostálgico, que hoje é uma tragédia para mim. E aí não é sobre a chuva, né? É sobre um processo de negação de política pública, de saneamento básico, de estrutura, que não tem nada a ver com a chuva. Mas chegou um momento em que eu fiquei me questionando, porra, eu gosto de dormir ouvindo o som da chuva. E hoje, para mim, é aterrorizante. Porque eu sei que outras e eu, e outras famílias, porque é isso. Quando a gente vê uma tragédia acontecendo, a gente não fica vendo pela televisão. Pode ser eu, porque eu moro numa comunidade que pode ser atingida a qualquer momento. Mas nesse processo agora, eu passei dando plantão de praticamente 72 horas no abrigamento, porque existiam pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade maior do que a minha. E eu precisei abrir mão da minha segurança, da minha seguridade, para poder estar lá, para que outras pessoas não vivessem a morte, né? Porque assim, elas perderam tudo. E aí, como é que a gente vai fazer? Mas, enfim, são coisas para a gente pensar, né? E ouvindo Gilmara, eu lembrei muito de uma frase que Ana Rosa, que é uma ativista que eu admiro muito, traz, que é como falar de justiça climática em um país que sequer a gente fala de justiça, né? Sequer a gente tem justiça. E esse contexto inteiro, como a gente comentou, falar de clima muitas vezes está afastado de nós, mas a gente é afetado todo dia. É cotidiano, né? Alguns eventos em que a gente percebe que ali existem vítimas, né? E a periferia está ali protagonizando aquele espaço que nós não queríamos protagonizar. E a Flávia, ela fala muito sobre justiça climática, né? E recentemente você tem tecendo alguns diálogos e a gente queria ouvir um pouco como é que você trabalha isso, sobretudo na política, né? Como você ocupou esse espaço ano passado, né? Como candidata, 2020, né? Nossa, que looping de tempo doido, né? Mas conta um pouco pra gente, Flávia. Bom, depois dessa fala, o recorte socioambiental, mas principalmente social, não precisa ser falado, porque você trouxe muitos pontos, e pontos extremamente contundentes e que acontecem todo santo dia, e que a mudança climática ela vem assim como um elemento de intensificar as tantas desigualdades sociais já existentes. Isso é um ponto. Quando a gente pergunta o que é mudança climática, as pessoas, geralmente eu pergunto na sala,
E as pessoas, elas falam de urso polar, gás que é eliminado para a camada de ozônio, degelo. Isso não está errado. Isso também é mudança climática. Mas as pessoas, elas não humanizam o que é a mudança climática. E enquanto a gente não humanizar a maior crise do nosso século, esse discurso fica desconecto. E as pessoas não entendem que, no final do dia, são pessoas que sofrem, porque ainda não é palpável. E a Covid, eu acho que ela veio para trazer um exemplo para a gente. Eu costumo dizer que a Covid é um trailer de um filme que já começou. Tem muita coisa ainda por vir, e não sou eu aqui com uma bola de cristal falando isso, tem a ciência. O IPCC, que é o relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que inclusive fala desse dado de Recife, que é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo, e tem o inventário atualizado. O inventário é quando você faz análise de gás do efeito estufa para entender qual é o maior emissor da cidade. Tem análise de vulnerabilidade também atualizado, mostrando quais são as áreas da cidade de Recife que vão ficar embaixo d'água daqui 50 anos. E isso não é daqui 200, 300, já está acontecendo. E também tem o plano de ação climático. Então, a gente está falando de uma cidade que tem os estudos necessários para desenvolver políticas efetivas ao enfrentamento à crise climática. E ainda assim, olha todo o relato que a gente acabou de ouvir. Então, por que não vai? O que não anda? O que está faltando? Interesse político é um ponto, porque não é do interesse político. E, principalmente, quando o interesse político ele não é representativo. Alguém aqui saberia me falar que ano foi construído o primeiro banheiro feminino dentro do Senado? Alguém tem um chute? Que ano foi construído o banheiro feminino dentro do Senado Federal? Alguém arrisca? Oi? 89. 2016. Eu acho que isso mostra muito bem essa falta da representatividade. Recentemente, agora no Congresso, a gente teve uma briga para colocar absorvente na cesta básica, porque eles falavam, como assim absorvente não é um material? Tipo, é inútil. Por que a gente precisa de absorvente na cesta básica? Falou uma bancada de homens que decidem por mulheres. E foi uma briga. As meninas das Girls Up invadiram o Congresso dos seus 15, 16, 12 anos para falar, não, vai ter que ter absorvente. E vocês, deputados, se atrevam a derrubar esse voto, a vetar essa discussão aqui na casa. E aí foi uma vitória incrível, porque agora é um elemento básico, absorvente. E parece piada falar uma coisa dessa em pleno século XXI e com todo o acesso à informação que a gente tem. Eu trouxe esses exemplos que são extremamente recentes e que mostram que nós não temos representatividade. E enquanto isso não mudar, dificilmente a gente vai ter estruturas diferentes, principalmente olhando para essa questão da mudança climática, porque ela intensifica as desigualdades sociais. Hoje é a maior ameaça aos direitos humanos, aos direitos básicos resguardados pela Constituição Federal. E quando você traz moradia, vulnerabilidade, o acesso inclusive a transporte, o aumento do rio quando chove, tudo isso afeta principalmente os vulneráveis, e aqui está todo mundo já cansado de saber. E ainda assim se repete. Quando a gente olha para Recife nos últimos anos, esse ano foi a maior chuva, a maior catástrofe da história da cidade de Recife. Quando a gente olha a reportagem de 3 anos atrás bateu o recorde de 60 anos. E há 5 anos atrás, na mesma época, também teve chuva e foram milhares de pessoas desabrigadas e muitas mortes que aconteceram. Não é novidade. E o processo se repete. A gente precisa colocar esse óculos da mudança climática para entender e olhar a nossa sociedade de um jeito diferente. Porque enquanto nós não vestirmos esse óculos e não tivermos esse olhar holístico, sistêmico da cidade, sistêmico da sociedade, para o desenvolvimento de políticas, a gente vai continuar patinando. Porque a impressão que eu tenho é que a gente está fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. A gente nunca vai conseguir ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu acredito quando representatividades assim estiverem ocupando espaços de decisão, estiverem com a caneta na mão, porque aí vão falar pelos seus. Porque vai entender muito mais a realidade. Quem sou eu para falar da realidade da periferia de Recife, se eu sou de São Paulo? Quem sou eu para falar o que significa viver com algum tipo de deficiência se eu não tenho? A gente precisa parar de falar pelos outros
e entender qual é o nosso lugar e ponte para. E quando a gente entende qual é o nosso lugar e qual é o nosso espaço para ser ponte, e se todo mundo ocupasse esse espaço com uma consciência coletiva de uma construção, de fazer junto, de colaboração, onde ninguém fica para trás, que é o lema que a ONU traz no desenho das ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aí a gente começa a ter a chance de fazer diferente. Enquanto a representatividade for aquela foto que a gente está acostumada a ver, não vai mudar. Então é importante que a gente saia dos espaços que não nos pertencem, para que pessoas que pertençam àquele espaço, no seu lugar de fala, tenham total acesso e viabilidade de tomar as decisões por aqueles. Porque quanto maior a representatividade dentro do corpo político, maior a chance da gente ter políticas para todos. Enquanto isso não acontecer, eu não acho que a gente vai conseguir construir diferente. Mas o tempo está correndo. A gente está no momento da mudança climática, nessa década, que é uma década muito crucial. A gente precisa ter 3 caminhos muito claros. E esse caminho não sou eu com a minha bola de cristal falando, é ciência, é o relatório do IPCC, que ele traz que a gente precisa de uma descarbonização, ou seja, olhar para energias renováveis. A gente precisa acabar com o desmatamento e a gente também precisa de trabalhar com energias limpas. Então, sair do petróleo, acabar com o desmatamento e ter uma virada na nossa eficiência energética. A gente precisa alterar esses pilares. Mas olhando de cima, fala, ok, cadê as pessoas aqui no meio? Mas quando você entra em cada um e aprofunda, você vai trazendo esse recorte social que é fundamental. Social e ambiental, eles são intrínsecos um ao outro. Não existe falar de social sem trazer o ambiental e vice-versa. Fica capenga. A gente precisa juntar esses 2 mundos. Ainda mais nesse momento de uma construção de uma sociedade sustentável. Todo mundo tem o direito de se desenvolver economicamente. Como indivíduo, como coletivo, como cidade, como país. Todo mundo. Mas a gente precisa entender a nova forma de fazer isso. E temos que tomar muito cuidado em como a gente faz. Uma outra impressão que eu tenho é que o debate climático, acho que todo mundo aqui na sala concorda que ele é elitista. Porque quem não precisa vender o almoço para comprar janta, pode pensar na crise do futuro, ou o que isso impacta nos setores da sociedade, em ABCD. Mas quem está ali na labuta, no dia a dia, que não tem espaço, que a vida massacra, não vai conseguir olhar para isso. E não entende, e não consegue ver a relação que essa crise climática impacta no bolso, no dia a dia. Gente, o calor mata, o frio mata, enchente mata. E vai continuar matando. Ondas de calor vão ser cada vez mais frequentes. E quem mora numa casa com telha de eternite? E quem acorda de manhã para pegar o ônibus, buscar um pedaço de pau na calçada? E às 8 horas da manhã já está 40 graus e isso vai ser o normal. Ou, de repente, aonde se costumava fazer calor, agora faz frio. E como você muito trouxe, antes a população tinha acesso a outros recursos, mas no mar o acesso a... Fugiu a palavra, mas enfim, o acesso aos alimentos. O ecossistema do mar, elas tinham muito mais acesso e conseguiam pescar muito mais espécies. Hoje não. E isso vai continuar piorando. Então, é um debate elitista que precisa aterrissar, precisa chegar no local, porque a dinâmica, principalmente das pessoas que dependem da terra, dependem do mar, dependem do rio, fica muito mais afetada. A gente precisa virar essa chave. E a gente não vira essa chave fazendo o mesmo de sempre. A gente vira essa chave trazendo para a base. E o trazer para a base é acesso à educação, é acesso a esses espaços de debate, é correlacionar, é tangibilizar o que essa crise toda significa no preço do arroz, o que essa crise toda significa no calor excessivo e como isso impacta a vida e o dia a dia. E quanto mais as pessoas elas correlacionam isso com a realidade, mais fácil fica de entender que não, isso também é um problema nosso. Mas um problema nosso com responsabilidades balanceadas. Porque a crise climática ela é injusta por si só, porque os que mais emitem os poluentes na atmosfera são os que menos sofrem. Classe alta, AAA, tem um dado do relatório, 2 dados, que traz que nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, os mais vulneráveis sofreram 15 vezes mais os efeitos extremos da crise climática do que os não vulneráveis. E
pelo menos, eu acredito que nesses próximos 10 anos vão ser 30 vezes mais. Que a classe alta, 60% das casas no mundo, assim, de classe AA, 40% das moradias de classe alta são responsáveis por 60% das emissões. É muito concentrado e a gente sabe quem está fazendo isso e a gente também sabe quem está sofrendo. E esse debate ele precisa vir para cá. E por que gênero e clima? Porque as mulheres estão na linha de frente, são elas que acabam carregando a família, são elas que acabam indo para o plantio, são elas que acabam indo buscar comida no rio, no mar. E a vulnerabilidade delas em relação a isso aumenta cada vez mais. Migração climática é um tema muito complicado, que precisa ser endereçado, extremamente complexo e que vai aumentar cada vez mais. A ciência mostra que o número de imigrantes climáticos até os 2050 é um número surreal, e isso gera guerra civil, é na casa das centenas de milhões de pessoas. Mas uma coisa é quando existe um conflito por guerra e você é obrigado a sair da sua casa. A chance de voltar para casa, ela existe, porque ela está lá. Mas conflito, mas migração climática é porque a casa deixou de existir. Para onde eu volto? Para onde eu vou? E aí vem tudo que você já comentou em relação a esses aspectos psíquicos, sociais, de imigração. Isso vai aumentar e as mulheres ficam mais vulneráveis. E, inclusive, até olhando para a sociedade civil aqui do Brasil, quem trabalha e quem fomenta essa pauta, majoritariamente feminina. A própria equipe nossa do Climate Reality é majoritariamente feminina. Eu trabalho com mulheres todo dia, o dia inteiro. São as mulheres que estão carregando essa pauta. Mas, de novo, quando você olha para a mesa de decisão, são homens, na sua maioria. E é muito desafiador quando a gente vai fazer painel com representatividades políticas para falar do assunto. Porque a gente quer secretários, prefeitos. A gente tem uma governadora no Brasil. Nós temos, se eu não me engano, são 10% dos 5 mil municípios. Nós temos, acho que, 200 e poucos representados por prefeitas. Secretários é a sua maioria. Quando a gente vai compor uma mesa política para falar desse tema, não tem mulher. E precisa de mulher. E eu acredito que quanto mais as mulheres ocuparem esses espaços, mais a gente vai conseguir desenhar políticas para as mulheres. E assim por diante. Por isso eu trouxe o exemplo do absorvente, que é o mais recente, é do mês passado. E é por isso que eu estou nesse caminho e nesse desenvolvimento político da pauta com o recorte de justiça climática. Porque por ser mulher e por entender e por trabalhar no setor de advocacy, no setor público, entender todo o assédio que a gente sofre lá dentro, ou a falta de credibilidade. Tem uma coletânea de histórias, e eu sei que eu não sou a única, acho que a gente perguntar para todas as mulheres aqui nessa sala, cada uma vai ter pelo menos uma coletânea de histórias para falar sobre isso. A gente precisa ocupar esses lugares. E para cada mulher que ocupar esse lugar, ela tem a obrigação de estender a mão e puxar mais 5, e puxar mais 10. Para os lugares de decisão, para os conselhos, no recorte mais plural possível, para que dessa forma a gente vá oxigenando a nossa política. Eu acredito sim que a gente pode fazer diferente. Do mesmo jeito que a gente, como humanidade, foi capaz de cavar um buraco tão fundo, a energia é a mesma para fazer algo maravilhoso. A gente só precisa trabalhar com colaboração, trazendo os recortes socioambientais, em todos os exemplos que você trouxe, para dentro do debate, para o centro da mesa, para que essas representatividades tenham vozes e tomadas de decisão, para que dessa forma, em colaboração, a gente crie uma sociedade muito mais resiliente, adaptativa, sustentável e economicamente viável para todos, principalmente para aqueles que estão em ascensão e merecem sim ter melhores condições de vida. Amiga, eu queria falar um negócio rapidinho. Você pode. 2 minutinhos. Não, é só para endossar esse debate no sentido de... politicamente, tem algo que, por trás do discurso do fundamentalismo religioso, penaliza as pessoas pelas condições climáticas. Por exemplo, a gente vive esse processo da chuva e perceber que as pessoas, e é esse debate que a gente faz com as mulheres, que, por exemplo, não foi Deus, não é porque Deus quis que chovesse que aquelas pessoas morreram, porque as barreiras caíram, é por falta de uma política pública. Então, como é que a gente faz esse diálogo quando a igreja está o tempo todo dizendo que é o fim dos tempos, que é o fim do mundo, que as catástrofes vão acontecer? Porque religiosamente existe um debate que sustenta isso. E esse debate, politicamente, é sustentado pelos grandes governantes,
de que realmente aquelas famílias merecem morrer ou que podem morrer porque existe algo divino do Criador que determinou sobre a vida daquelas pessoas que isso acontecesse. Então, por isso que esse debate é muito distante para a gente. A gente pode até pensar em outras perspectivas, mas quando a gente fala da chuva, que é algo associado à criação, ao Deus, a gente tem essa justificativa. Então, eles usam dessa justificativa para alimentar isso. Então, por isso que essas coisas, principalmente dentro das periferias, elas não conseguem enxergar que é porque o esgoto a céu aberto que passa na frente da casa dela vai influenciar quando chover, que vai entrar e que vai voltar dentro do banheiro dela, que vai encher o canal. A educação ambiental e a ausência disso, ela é justificada por um debate religioso. E pensar que todas as igrejas, principalmente a gente viveu esse cenário em Recife, a gente tem grandes universais, grandes igrejas internacionais da graça de Deus, que tem grandes templos, nenhuma delas abriram as portas para serem abrigadas pessoas. Então, como é que a gente alimenta esse debate? E aí, eu também queria deixar para vocês verem lá fora, tem a exposição aqui dos vídeos, né? Iane, que está ali, Iane de Mendes, que é produtora aí, cineasta periférica, fez um vídeo que retratou esse processo que aconteceu em Recife. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, dá uma sacada lá para vocês entenderem esse contexto. Mas é só isso. Rapidinho, posso também? Eu vou passar para você. Não, mas só comentar aqui rapidinho, que aí talvez a pergunta seja outra, né? Aí vou para entrar em outro assunto. Mas você também pode. É só puxar um gancho bem pontual quando a gente fala de política e defender que essas pessoas estejam, de fato, nesses locais de tomada de decisão. Isso é importantíssimo. Isso mudou muito a nossa trajetória histórica para chegar até aqui e precisa continuar cada vez mais plurais e tudo mais. Eu só trago um parágrafozinho que é para pensar o que a gente faz quando elas já estão lá. Porque, por exemplo, a gente fala que elas precisam falar, elas precisam estar lá defendendo. Marielle fez isso, o que aconteceu? Então, quem defende essas mulheres que estão tomando poder lá? Então, não é só o lance de defender acesso, defender que elas estejam lá, mas quem as defende também quando elas chegam lá, né? Porque é um lugar também perigoso para a gente, para o nosso corpo. Então, só um parágrafozinho. Ocupar esses espaços é muito difícil, né? A gente chega lá e aí é uma luta para se manter. E, realmente, quem defende essas mulheres, né? Só que essa questão de ocupar espaços, a Thay trabalha e traz uma frase que eu gosto muito, que é narrar invisibilidades. Então, Thay, o teu trabalho com audiovisual, que Gilmar acabou de comentar, e Anne também segue num recurso paralelo, né? Só que em outra cidade. E você faz isso em Belém, né? A capital, que a gente nomeia a capital da Amazônia, mas a gente sabe que é uma capital muito grande dentro da Amazônia, mas que também carrega muitos cartão postais. E quem olha para as periferias, né? Então, conta um pouco para a gente como é o teu trabalho e também como você observa essa questão de trazer esses assuntos como clima, como a própria justiça climática, né? O racismo ambiental. E pode falar. Agora que é a minha vez, né? Eu trabalho em Belém, né? Como a quem falou, eu sou produtora lá também, trabalho com comunicação na Negritar, inclusive sigam, né? Que a gente faz um barulho massa por lá. Primeiro, clima, né? Como que eu penso esse debate? Aí eu faço um retorno que é bem breve, assim. Eu chego hoje numa mesa que fala de gênero e clima, mas eu comecei a pensar isso, tipo, 1 ano atrás. Que foi justamente desse afastamento histórico que eu herdei de outras pessoas que vieram antes de mim e que eu não me via nesse lugar, porque eu não entendia o que falavam. Em sua maioria era inglês, a Flora até recitou algo muito bonito hoje mais cedo que fala sobre isso. Então, como que eu vou entender um debate que nem na minha língua eles estão falando, né? Então, era muito distante me ver nesse lugar. Sendo que eu sou, como quem falou, moro num berço da Amazônia, né? Moro no meio da Amazônia. A gente vive essas enchentes cotidianamente. Então, como que não me ensinam a falar sobre isso? Ou que me fazem pensar que eu preciso aprender? Então, são esses castelos assim que a gente vai criando. E eu entendo hoje a necessidade da gente criar imaginários, né? Que é um pouco do que a Kim fala. A gente precisa narrar invisibilidades, porque até então me fizeram invisível, né? E quando a gente fala que é um debate elitista, eu não sinto que ele é elitista, ele é elitizado. Porque se a gente fala que é elitista, coloca no lugar paralisado.
a gente denomina um lugar parado. E não é parado, ele não deve ser parado. Então, as pessoas elitizam ele, né? Então, como que a gente consegue realmente pensar e repensar como que o nosso movimento pode mudar para que isso chegue aos outros lugares, né? E aí, nesse movimento de me entender como um corpo pensante também sobre clima, comecei a estudar e ler muito sobre isso, e no meio desse processo teve um estalo que para mim é muito importante, muito histórico, que é perceber Leona Vingativa. Né? É impossível não falar vestindo a camisa dela. Leona Vingativa, para mim, hoje é uma das grandes referências no cinema, inclusive. Foi uma das nossas primeiras youtubers, quando o YouTube nem era YouTube, para vocês terem noção. Então, ela consegue criar narrativa, ela criou imaginários quando ela precisava existir. Né? E eu entendo que é esse movimento também. Eles nos negam tanto que nos negam existência. E aí a gente precisa criar estratégias para nos existir nesses espaços. E Leona faz isso muito bem, né? Ela traz... E aí, pensando sobre clima, que era uma galera de nome difícil lá de fora, eu vi que o que eles estavam falando era o que Leona gravou no canal do Jurunas. Ela se vestiu de lixo, literalmente de lixo. Foi para o canal do Jurunas e fez uma música, olha, não joga lixo no teu canal. E falando na linguagem que eu entendia. Então, eu entendi Leona Vingativa porque ela me acessou. Ela criou um imaginário de que ela pode falar de clima lá no canal, que não é numa palestra, que não é na universidade, que era onde eu via, não é num artigo. Leona nunca escreveu um artigo, mas ela ensinou de um jeito. E a gente tem isso hoje registrado como uma das ferramentas que, para mim, é mais incrível de transformação social, que é o cinema. A gente, com uma câmera na mão, rapaz, o que a gente faz... Não é brinquedo mesmo. E aí vem essas ferramentas de acesso. Porque, assim, se eu não me via no artigo, eu não me via na academia, apesar de ser um corpo que passou pela academia, eu me vi Leona Vingativa, eu entendi que existem outras formas de chegar lá. Existem outros meios para eu contar a mesma história. Ou outra história também, a história que eu quiser contar. Mas existem formas e formas de contar. O que me mentiram é que só existia uma, que era na academia. E aí, quando eu comecei a refletir sobre isso, foi quando eu me entendi como essa ativista climática, ainda que num movimento muito recente, sabe? De reconhecimento mesmo, de autoestimar-se nesse lugar. Então, pensei muito sobre isso, e aí as minhas referências, quando falo de Leona, por exemplo, não é todo mundo que a conhece, né? Então, é realmente falar desse lugar de alguém que precisa ser ouvida, inclusive, né? Podem pesquisar aí e tal. Ela é massa, para que tu sabe. Ela fala assim. E aí, falando um pouco desse meu movimento com o cinema, né, com a cultura, já fazendo esse gancho com a Leona, o cinema também foi um outro lugar que eu não me vi. Eu costumo pensar que a gente, como um corpo que realmente herdou, eu herdei o imaginário, eu herdei caminhos. E teve uma experiência, uma vivência muito forte comigo, que foi uma senhora, uma mais velha, muito ativista mesmo, sabe? Aquela galera que, enfim, é uma mana do Sedempa. E ela falou que o nosso legado hoje é estar viva e abrir caminhos. Porque se tu venceu e tu tá só, tu não venceu. Quem venceu foram eles. Né? Então, a gente reflete muito sobre isso, e o cinema, para mim, ele foi esse movimento de salvação. Quando eu comecei a fazer cinema, foi quando eu não me vi nele. E aí eu falei, alguma coisa tá errada aqui, hein? E aí eu comecei a falar sobre isso. E aí eu comecei no cinema entendendo que o cinema é ferramenta educacional também. Eu consigo aprender assistindo o filme. E aí eu comecei nesse movimento. Um ano depois eu comecei a gravar de fato, né? Eu dirigi uma minissérie e tal. E entendendo nesse movimento de para quem a gente olha, sabe? E o que eu faço com uma câmera na mão? Quanto isso é potente para mim, sabe? Se eles têm arma, eu tenho uma câmera. Isso para mim é o que eu preciso, sabe? E hoje mais cedo eu estava ouvindo Sueli Carneiro. E Sueli Carneiro, enfim, dispensa apresentações. Sueli Carneiro é a nossa ancestral, de fato. Se tem alguém que abriu caminhos, eu posso, de olhos fechados, lembrar dessa mulher. E ela fala muito da nossa responsabilidade hoje de criar novos caminhos,
que ela já pensou muitos, ela continua pensando, inclusive, né? Mas que é um dever nosso, enquanto juventudes, repensar esses caminhos e assumir esse papel mesmo, essa responsabilidade, que foi o que Sueli, Zélia Amador de Deus, o que Nilma Bentes pensaram lá atrás. Então, a gente assume essa responsabilidade para criar novos imaginários e dar luz a invisíveis, né? Então, é realmente pensar nesse caminho, que eu acho que é muito importante para a gente chegar aqui hoje, né? Então, é um pouco do que eu penso e realmente reflito sobre isso, né? E aí eu queria trazer aqui também, rapidinho, que é uma reflexão que eu tive durante o processo de curadoria, né? Que foi um processo, quem acompanhou, foi um processo bem longo, de muitas reflexões e tal. E como que a gente, quando fala de clima, quando fala dessas crises climáticas, a gente olha muito para o futuro, né? Para o futuro daqui a 100 anos, 200 anos. Mas, por exemplo, segundo dados, 50 anos Recife não vai ter mais. Então, que futuro é esse que a gente está olhando, né? E aí a gente fez esse movimento inverso de olhar para o agora, para depois chegar lá. E aí eu acho que o próximo passo é olhar para trás. Que aí a gente faz esse movimento de retomada, de fato. A gente fala tanto de adiar o fim do mundo, e hoje de manhã um rapaz queridíssimo, que é o Jean Ferreira, lá do Jurunas, ele me lembrou que a gente já faz isso há muito tempo. A gente está aí pelo menos 500 anos adiando o fim do mundo. E a gente faz isso muito bem. A gente, corpos negros, corpos periféricos, corpos amazônicos, ribeirinhos. Então, quem precisa começar a adiar o fim do mundo são outras pessoas. Porque a gente já faz isso. A gente já vem fazendo isso. Então, eu acho que a partir daqui, a partir de eu me entender no agora, eu preciso olhar para trás. E aprender mesmo, sabe? A gente tem que praticar uma escuta nesse movimento. Que a gente fala, mas esquece de que falando a gente não escuta. Né? Então, a gente precisa olhar para trás nessa retomada de quem veio antes. Né? E, para mim, falar de quem veio antes é pensar num SEDEMPA, por exemplo. E pensar que, por exemplo, SEDEMPA tem uns 45 anos de história lá em Belém, no norte, na verdade. Foi um dos movimentos pioneiros do movimento negro lá. E a gente não vê nenhuma representação do SEDEMPA nesse espaço, por exemplo. Então, como que a gente pensa o norte se a gente não escuta as nossas mais velhas nesse movimento de retomada do que a gente pode fazer enquanto estratégia de existência que é coletiva, sabe? Isso a gente começa a nos reconhecer e falar tanto dessa representatividade que ela coloca aqui muito bem. É muito importante a gente pensar sobre isso. Né? Então, é um pouco do que eu me construo assim, nesse movimento, sabe? De retomada, de olhar para trás, porque se a gente olhar para o futuro, não é todo mundo que tem direito a futuro. Eu, pelo menos, não me deram esse direito. Né? Desde cedo me falaram que eu ia morrer cedo. E a gente que vive a morte todos os dias, a gente não se dá o direito de olhar para o futuro. E é importante, lógico. Mas eu indico que todo mundo que esteja aqui, que vai assistir depois, olhe para o seu futuro e veja se você tem um direito dele existir. E aí, se você não tem, é quando começa a revolução, é quando a gente começa a se movimentar, porque a gente precisa existir. E eu acho que esse é o primeiro ponto de retomada também. Hoje a gente falou sobre isso. Antes de eu chegar lá e chegar aqui, inclusive, chegar aqui e falar sobre gênero e falar de toda essa complexidade de existência humana, a existência de mulheres que são plurais, eu preciso estar viva, o básico, literalmente, né? A gente só pedindo o básico. E ontem, né, a gente falou sobre juventudes periféricas, falou sobre o coletivo, que sem a coletividade e que quase sempre é dos nossos, que estende a mão, que está ali, que doa meio quilo de farinha, que doa uma xícara de açúcar e que nos estende a mão quando acontece um desastre ambiental, que acabou com a nossa casa e soterrou dos nossos, né? Mas eu acho que mais de falar de desafios, eu também vou fazer o mesmo caminho que Isabela fez ontem na mediação, porque eu quero ouvir as forças. O que te fortalece, Gilmara? Quando você traz esse trabalho com educação social, você está articulada em coletivos, né? E eu acho que a gente precisa ouvir isso, porque é aí que a gente entende
que esse é o lugar de fortaleza do nosso trabalho? Gente, essa é uma pergunta simples, porém muito muito mais do campo afetivo mesmo. Acho que o que me faz permanecer viva é a afetividade que as mulheres negras com quem eu convivo me traz. Não existe outra possibilidade. Não é sobre a minha força única, mas num processo coletivo que eu acredito. E esse processo coletivo são essas mulheres negras que estão lá. E aí eu falo de mulheres negras que estão comigo na hora que eu levanto, até o processo político do embate, de dizer assim, se vai todo mundo, e desculpa a palavra, se fuder, vai se fuder todo mundo junto. A gente não tem problema de admitir isso. E aí, pensar nisso é de tipo assim, me doar meu tempo, que é preciosíssimo demais, porque a gente não tem muito tempo. A gente não tem tempo para pensar no futuro. Quando a gente diz assim, eu não tenho tempo para chorar, é porque não dá tempo mesmo. Porque existe outra pessoa que... Não é aquele discurso de tipo assim, tem uma pessoa pior do que eu, não. É porque a gente sabe que se uma cair, outras vão cair também. Então a gente precisa se manter viva no sentido da sanidade e da afetividade. E aí existe algo também que me resgata, que é a minha ancestralidade. Eu sou uma mulher de axé, eu sou uma mulher do candomblé. E o que me traz e o que me movimenta é acreditar na minha ancestralidade. É acreditar que outras, esse olhar para trás, esse sankofa, faz de mim quem eu sou. E por isso que elas são também. Gilmara, é por isso que eu estou aqui. E está muito ligada à questão ambiental também, né? Exatamente. E aí eu trago, né? Eu faço parte de um terreiro, que é o Terreiro das Salinas, que no dia 1º de janeiro foi vítima de racismo religioso, né? Foi incendiado. Eu não sei se vocês viram em algum momento, acredito que não, mas é um terreiro que tem toda a sua construção, ela é feita de barro e de madeira, né? Então, assim, próximo do manguezal, próximo do rio, do mar, tá dentro dessa ancestralidade ambiental. E aí a gente viveu esse processo, a gente está aí tentando se reconstruir, né? A gente só conseguiu construir 2 casas de um terreiro que tinha uma expansão territorial de construção. E aí a gente colocar essa minha existência, né? Em algum momento tentaram acabar com aquilo, que é um processo de negação da minha existência também. Mas também estou aqui porque essa ancestralidade que não é palpável, ela existe também. E ela existe nas mulheres que estão comigo, gente. Eu não posso negar isso. São essas mulheres que me fortalecem. Foram elas que me formaram, elas fazem parte de mim, elas construíram o que eu sou. E aí, não só as que passaram, não, as que estão presentes. Eu acho que, de todo mundo que está aqui, eu acho que Ana e Flora são pessoas que estão no meu convívio pessoal, diário. E é isso, se a gente tiver R$10, a gente vai tomar cerveja com R$10, vai dividir por R$10. A gente vai tentar pagar a passagem com R$10. A gente vai voltar para casa com R$10. Porque o sentimento de coletividade, ele não perpassa outras coisas a não ser... A gente precisa sobreviver. E não dá tempo... Pensar, por exemplo, quando eu desci aqui no aeroporto, assim que eu desci, a gente foi parado por uma blitz policial aqui. E aí, quando a polícia de Recife, ela é truculenta, ela mata, ela assassina, mas tem algumas cenas que não dá pra gente reagir. Quando eles botaram não sei nem como é que chama aquilo, aquelas armas enormes, apontando para o carro, que ele perguntou, você é da onde? Que eu não consegui responder. E eu disse, aquele momento eu poderia ter morrido. E aí não é utopia, não, é porque é realidade. Porque eu não consegui responder. E aí, esse processo de negação, a gente se forma, a gente se fortalece, mas muitas vezes, quando a gente vivencia uma situação de racismo, a gente não consegue reagir. Isso não me garante a minha existência. Esse debate não garante a minha existência, porque eu posso voltar para casa e a barreira que está atrás, ela pode cair. Então, entender que eu preciso construir uma relação de afeto, de fraternidade, de companheirismo, ela é extremamente importante para que a gente possa continuar. Esse olhar para trás não é só entender que as mulheres me mantêm, me traz reflexões, mas é entender que a gente conseguiu fazer isso através de uma irmandade, de acreditar que a gente podia avançar, mesmo que eu ficasse para trás, que eu morresse. Porque essa história precisa dar continuidade.
Mas o tempo, realmente, gente, o tempo da gente é outro tempo. Então, assim, pensar sobre sonhos muitas vezes é uma utopia que às vezes a gente não consegue garantir. Porque isso leva muito tempo. Porque isso... Enquanto a gente está pensando numa utopia de futuro, a gente está aqui perdendo um amigo, perdendo um irmão, ou tendo uma notícia que vai fazer com que a gente retarde nosso sonho. Mas dizer que as mulheres negras que vivem na minha vida e que tem outras que nem sabem que influenciam é o que me alimenta e é o que me deixa de pé. Para seguir, mas só para dar um impulso, é justamente que eu venho te pedir para comentar, falar um pouco desse impulso que te mantém nessa linha, porque a gente entra nessa linha e às vezes eu cheguei e falei assim, meu Deus, eu não quero, eu preciso ser uma pessoa 100% alienada, porque eu não aguento mais tanto problema no Brasil. E você tá ali e todo dia, e a cada projeto, a cada nova pauta alcançada, né? O que te fortalece, mas também o que te impulsiona a continuar, né? Ontem a Isvi falou sobre a ecoansiedade, né? Mas também tem a ansiedade política, de estar nesse espaço tão violento, que por vezes é isso, né? A gente lembra de muitas outras que tiveram que sair e não conseguiram sustentar estar ali. E como é que tu lida com isso também? E continua a pergunta. Sim. Eu acho que o espaço político, ele tem esse espaço violento. Você trouxe um ponto muito importante, que é não basta apenas apoiar uma mulher para ocupar esse espaço, mas o suporte no antes, no durante, no depois, e como a gente faz com que isso se fortaleça no caminho e que a gente vá puxando cada vez mais e mais mulheres. O que me motiva, o que me fortalece na jornada, eu acho que essa mesa responde um pouco isso. Você, com esse olhar cirúrgico no recorte social, e por vivência, e por propriedade, e por saber trazer de uma forma que atinge o coração de todo mundo, em como o recorte social no seu dia a dia te afeta. Você, olhando para a cultura e trazendo a cultura, entendendo a cultura como uma ferramenta de permitir com que as pessoas sonhem. Pessoas que não conseguem, não têm espaço, não é que não conseguem, não tem espaço para. E você entendeu na cultura a possibilidade de criar um imaginário coletivo positivo. A gente tem ficção científica do mal, de zumbis, de um monte de coisa acontecendo o tempo inteiro. Por que não uma ficção científica do bem, em que a gente consegue plantar no imaginário coletivo essa nova realidade? Então a gente tem o pilar social, a gente tem o pilar cultural, eu acabo representando aqui na mesa o pilar ambiental, mas a gente também tem o pilar econômico, que são pilares fundamentais para o desenho da sociedade. Eu acho que isso traduz muito, a gente não consegue fazer sozinho. Cada um no seu espaço, cada um na sua técnica, no seu lugar, mas entendendo que dando as mãos a gente consegue dar um passo. Eu me inspiro muito nas mulheres da minha vida, nas mulheres que eu tenho a honra de trabalhar com, e na jornada de pessoas que simplesmente vêm. Foi uma surpresa receber duas queridas aqui na sala hoje, que eu não imaginava, a Flor, a Amandinha, que traduzem muito o porquê que eu faço o que eu faço e o porquê que eu quero ocupar cada vez mais esse movimento, esse espaço político. Porque um Brasil em que as mulheres foram ensinadas que aquele não era um espaço para elas, e de repente a gente entender que não, é o nosso espaço. E olhar a sociedade com esse óculos socioambiental é o que me motiva. Para mim é como se eu já sentisse e conseguisse ver a sociedade que está emergindo, aquilo que a gente pode construir. E é tão possível, mesmo com tanta complexidade, mas é tão possível que é isso que faz com que eu me movimente para dedicar o meu tempo para isso, que você muito bem colocou, é escasso, não só o meu, como de todo mundo. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Flávia, você acha realmente que a gente vai conseguir? Como eu falei antes, e sim, a gente vai. E uma coisa que eu faço quando eu sou arrebatada por uma desesperança, ou eu realmente tenho aqueles dias que eu acordo e falo, nossa, não vai dar certo, vou largar tudo, vou desistir, não quero, vou mudar de pauta, vou fazer qualquer outra coisa, eu alimento a minha alma. Então, eu tenho aquelas pessoas que eu recorro para respirar e recarregar. Eu tenho as minhas leituras que eu gosto muito e que me trazem esse olhar holístico, que nós somos o solo, nós somos a alma, nós somos a sociedade. E quando eu começo a me reconectar,
eu consigo tirar aquele respiro profundo e consigo caminhar. E um último elemento que me faz vibrar é a sensação de pertencimento com. Porque quando a gente se sente pertencente a algo, a gente cuida. E eu me sinto muito pertencente a Gaia, a Mãe Terra e a todos que ali coexistem juntos e que vibram juntos nesse desenvolvimento da nova sociedade. Então, quando eu me conecto ali e esse sentimento de pertencimento ele vive muito forte, é como se eu tivesse sido carregada e assim eu tenho muito mais gás e muito mais energia para seguir. Mas é porque eu acredito muito que se a gente segurar uma na mão da outra, cada uma dentro do seu espaço, mas não encaixotado, mas de fala, de representatividade. É como se a gente fosse várias veias dos rios que se juntam num rio só que desemboca no oceano. É muito esse movimento. E cada um vem de um lugar e se junta nesse rio e vira uma coisa maior. E esse movimento faz com que a gente, com sororidade, com respeito, com colaboração, principalmente nessa potência feminina, a gente consegue construir. Então, são muitas camadas. Mas essa mesa traduz muito o porquê que eu faço o que eu faço e o porquê que eu vejo que a política é o lugar estrutural para a gente mudar, trazendo essa vertente climática. Muito incrível ouvir vocês. E Thay, a gente já conversa há muitos meses, né? Sobre o que nos nutre. E talvez eu saiba muito, mas eu queria que você contasse um pouco para as pessoas. Para. Eu acho que é muito do que já falaram, assim, né? Vou tentar repetir de um outro jeito aqui para ficar diferente na gravação, né? O que me traz aqui é o encontro. Eu gosto de me ver como essa mulher das encruzilhadas porque eu acho que eu sou esses encontros durante a minha vida. Encontros me transformaram e eu entendi que eu transformei a partir do meu encontro com outra pessoa também. E lembrar disso é sempre o que me move, é sempre o que me mantém em movimento, de fato, né? E aí, aproveitando a palavra movimento, eu lembrei agora que eu trabalho num projeto chamado Telas em Movimento. E, para mim, não tem como falar de gênero e clima sem pensar o Telas em Movimento. Que, quando eu comecei a planejar ele, estava lá com a equipe, então nós somos uma equipe enorme. A gente leva oficinas de audiovisual para as comunidades, então já fomos para Altamira, Santarém, Jurunas, Icoraci, Terra Firme, enfim, vários bairros periféricos. E em todos eles, gente, todos, isso não era previsto por nós da equipe, mas em todos, quem era a liderança do espaço onde a gente fazia as oficinas eram sempre mulheres. Todos. Isso a gente está indo para o 10º território e todos são mulheres. Todos. Tipo, eu tinha que conversar com todas, né? Tinha que estar em contato com eles para receber a equipe e tal. E todos eram mulheres. Eu acho que isso não é coincidência. Não é uma coisa assim, foi coincidência achar territórios onde todas as lideranças são mulheres. Isso é projeto político. Quem está pensando no projeto político de um futuro do Brasil são mulheres. Isso é dado, isso acontece. E eu acho que pensar isso é pensar realmente a representatividade de quem a gente deve ouvir e ir atrás e realmente procurar engajar essas mulheres para que a gente consiga se entender enquanto um corpo político também. Porque falar de gênero não é falar de mulheres apenas, né? O papel do homem é importante nesse lugar também. Porque isso a gente refletiu ontem com o Nick, né? Nick Nagara. Ele falou assim, olha, a palavra, o termo trans veio antes do cis, por exemplo. Né? O termo negro veio antes do branco. Então, a gente fala do lugar de que precisa dar nome às coisas. Então, quando a gente fala de mulheres, é porque existem homens. Então, né? Vamos convidá-los a refletir sobre o seu papel nesse lugar, a sua responsabilidade nesse lugar. Então, trazer isso também para reflexão consciente do que é essa generalidade do clima, que é muito importante. Entender isso que não é só clima também. Como a Gilmara traz, não é só gênero também, né? É raça também, né? E aí eu gosto muito de uma palavra do Emicida, uma frase que eu vi em uma das palestras que ele fez. Ele falou assim, que questionaram ele, tipo, pô, Emicida, vai falar de racismo de novo? Aí ele falou, se vocês tivessem entendido, eu não teria que repetir, né? Então lá vai eu de novo. E eu acho que é esse movimento mesmo, sabe? Quando Kim fala que já me ouviu falar muito,
é porque eu gosto de repetir, eu gosto de falar que o que me nutre aqui são essa agricultura de afetos que a gente vem colhendo e plantando e colhendo também ao longo dessa grande trajetória, 50 anos aqui, né? Mas de uma trajetória que eu me orgulho muito, e me orgulhar da minha trajetória, olha só que potente isso. A minha mãe tem 54 anos, está lá em Coraci, e ela jamais imaginou que a filha dela estaria aqui no Parque Lage, falando em alto e bom tom que se orgulha da sua trajetória. Menina, isso é uma coisa que eu fico toda arrepiada. E é esse olhar mesmo que a gente tem que ter para o nosso ancestral, para o nosso mais velho. E eu acho que o que me nutre também é a minha mais velha, a minha mãe, é quem está lá. E todo lugar que eu vou e toda fala que eu faço, todos os espaços que eu ocupo, eu penso que é também por ela. Eu também trago ela aqui. Me emociono muito quando falo dela, desculpa. Mas é porque é impossível. Não tem como eu chegar aqui se ela não estivesse lá. E eu lembro muito de Zélia Amador, de todas elas que me abençoaram para falar aqui, porque eu entendo que eu não sou fala, eu sou eco. Já falaram antes de mim, eu só estou aqui reverberando vozes que me sussurraram, porque eu acho que isso também não é sorte, é herança. Né? Flora fala muito, né, dessa oralidade. Eu acho que a oralidade ela não é exercício nosso diário. Para mim, ela é herança. Eu herdei a minha oralidade. E eu entendo hoje que eu preciso falar em alguns espaços. Tanto que quando eu recebi o convite, eu falei, não, eu preciso estar lá. É alguma coisa ali também. E eu entendo essa minha energia ancestral de conexão. Isso também me mantém aqui. Porque a minha avó, ela faleceu e ela não... Bem próximo dela morrer, ela aprendeu a escrever o nome dela. Isso foi tudo que ela escreveu durante a vida dela. E eu, esse ano, estou me formando com uma monografia de 90 páginas, escritas por mim. Então, isso não é um acordo meu de que nenhum passo atrás será dado. E eu falo isso mais uma vez para todos vocês. Que foi combinado, como diz Sueli, inclusive. Combinaram de nos matar e a gente combinou que não vai morrer e a gente não vai morrer. E não vai dar nenhum passo atrás. Eu fiz esse compromisso comigo. Antes de sair de casa, eu falei isso para minha mãe. Eu acho que eu estou cumprindo. Eu vou voltar para lá, contando para ela dessa experiência incrível que tive. Então, é isso que me nutre também. Né? Eu entendo que toda vez que eu me sinto meio cansada, porque cansa, a gente, real, não tem tempo para essas coisas. Mas toda vez que eu sinto que eu estou fragilizada, eu corro para um amigo, eu converso com a minha mãe, eu falo, eu peço em mente a presença da minha avó, e isso me conecta, isso me faz lembrar da minha existência enquanto necessidade política, enquanto estratégia de coletividade mesmo também, e que eu faço parte dessa agricultura de afetos que a gente vai colhendo e plantando. Então... é um pouco do que me traz aqui, e isso é muito celebrativo também. Eu entendo que a celebração é um dos princípios da vida, então bora celebrar nossa existência, a existência dos nossos, a existência de todas nós aqui, e que a gente consiga ser multiplicadoras, né? A Live Mundi também se propõe a isso. Eu acho que isso também é um dever nosso, de multiplicar afetos, multiplicar sonhos e criar novos também, que é necessário, a gente precisa. E é isso, obrigada. Vou contar pra minha mãe que eu chorei, não, ela vai ficar chateada. Conta que eu chorei também, amiga. Eu tô me acabando aqui. Mas eu acho que é isso, me emociona muito, mas eu queria agradecer a todos vocês que vieram, mas agradecer principalmente a Gilmara Santana, Flávia Belaguarda e Tainá Silva. Acho que foi um momento muito incrível também na minha vida poder partilhar isso com vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Acompanhe o Live Mundicast pela sua plataforma de áudio preferida.